Olá, que bom ter você aqui. Nós vamos falar hoje sobre facilitação gráfica. Então, facilitação gráfica, se você não sabe o que é uma forma de resumir e de trazer ali em textos e imagens, seja num papel ou num arquivo digital, o resumo, né, de uma palestra, de uma pregação, pode ser feita talvez até de um livro, de algo assim, mas é uma facilitação gráfica ali, um resumo estruturado de uma forma visual bonita, para que possa ser ali facilmente consultado e estudado dessa forma. Então, a facilitação gráfica é uma das nomenclaturas que recebe essa técnica. Tem gente que chama de facilitação visual, de captura visual, também já ouvi falar em sketchnote, né? Não tanto no Brasil, mas alguns artistas que eu acompanho, até espanhóis, né? Eles usam o sketchnote, apesar de não ser muito comum usar o inglês no espanhol, e notas visuais, né? Mas independente da nomenclatura que você escolher, que você usar, essas são algumas que você pode pesquisar mais. Hoje a gente vai falar aqui um pouquinho de como funciona, de como você pode começar a fazer, quais seriam os seus primeiros passos. Então, eu recebi algumas perguntas, uma caixinha que eu abri lá no meu Instagram e vou passar aqui pelas principais. Muitas perguntas vieram assim: tenho todas as dúvidas, eu quero saber tudo sobre isso, gostaria de aprender. Para saber todas as dúvidas ou para poder dar todas as respostas, a gente precisaria de um curso, né? E tô aqui matutando e pensando como fazer isso. Já até montei um esqueminha aqui, quem sabe no segundo semestre deste ano eu concretize isso, né? Então fique ligado aqui, vou colocar nas minhas redes sociais quando isso acontecer, para poder disponibilizar para vocês. Então, independente do nome, né, essa questão de facilitação gráfica, o mais comum que nós encontramos por aí é muita gente que faz resumos com textos e imagens, né? Então, sejam aqueles doodles, né, que o pessoal chama, ou que são aquelas imagens mais com ícones, né, como se fosse uma iconografia. Eu já fiz e já utilizei algumas coisas assim, não é muito do meu estilo, mas eu admiro muito quem consegue fazer. Às vezes eu voltava e fazia sobre algum tema específico, né? Fazer um desenho ou trazer imagens sobre o que está sendo falado, apresentado ali. É até uma das formas do nosso cérebro registrar melhor essas informações, mas acaba não sendo tanto meu estilo, por fazer muitas facilitações gráficas de pregação. Às vezes eu acho que confunde um pouco, às vezes eu não sinto que eu tenho tanta habilidade para fazer isso, mas quando a gente fala disso é importante dizer, né? Então tem aí alguns catálogos, algumas formas de você aprender, imagens rápidas e fáceis que você pode fazer sobre isso. E aí, você pode fazer isso tanto no papel quanto no tablet. Eu vou falar qual que é o tablet que eu utilizo, qual é o aplicativo, mas eu não comecei com ele, né? Então, eu faço isso desde 2017. Eu comecei fazendo isso por uma debilidade minha, que eu tinha de dificuldade de prestar atenção nas coisas, eu comecei a anotar. Na época, eu não me dava o trabalho nem de comprar um caderno, eu tinha, às vezes, folha de sulfite dobrada que eu deixava dentro da Bíblia e eu escrevia naquela folha dobrada em 4, e aí depois desdobrava e ficava mexendo ali. E aí um dia eu vi um post, umas informações sobre hand lettering, e eu achei aquilo tão bonito, né, aquela letra desenhada, e eu fiquei pensando, se eu fizesse de uma forma bonita essas minhas anotações, talvez eu pudesse compartilhar com outras pessoas. E comecei a fazer, fiz um primeiro teste, eu fiz inicialmente no caderno, depois eu comecei a fazer em folhas tamanho A2, assim, como se fosse um tamanho de uma cartolina. Fiz muito tempo isso até a pandemia, e depois da pandemia que eu comecei a fazer o digital. Mas eu separei aqui só para vocês verem, né? Esse aqui é um caderno que eu fazia essa facilitação com caneta e com lápis, um pouquinho mais trabalhado, talvez um pouquinho mais visual do que eu costumo fazer hoje, né, com um pouco mais de elementos.
Meu marido fala que eu era mais caprichosa no papel do que eu sou na tela, mas é a própria experiência, né, do papel que acaba sendo diferente. Então, ó, aqui tem um desenho que eu fiz de pessoinhas, né, mas eu acabei, depois da pandemia, se eu não me engano, eu comecei fazendo dessa forma na pandemia, acho que esse aqui era um livro meu de 2020, e acabei adquirindo o iPad. Então, qual que é o aplicativo que eu uso, né? Qual que é o equipamento que eu uso? Eu tenho esse iPad, ele é um iPad Air de 2020, ele foi o primeiro iPad Air que passou a ter essa possibilidade de utilizar a caneta, né? Então, ele tem essa Apple Pencil. A Apple hoje, ela tem 3 tipos de Apple Pencil. Essa aqui é a segunda geração, então tem uma primeira que ela carrega de pé assim, ela carrega pelo bico. Eu acho complicado aquilo que se acaba a bateria, você tá escrevendo, você não consegue carregar e utilizar ela com muita rapidez. Essa aqui, ela carrega com esse ímã, colocando aqui do lado, então, e ela carrega muito rápido. A minha, por exemplo, agora tava com 0%. Já tive capas que ela ficava assim o tempo todo, então ela tava 100% no 100%, porque ela tava sempre conectada aqui carregando. Mas já aconteceu de eu estar escrevendo, de estar fazendo até uma facilitação, e quando eu colocava, e quando a caneta acabava, eu colocava ali rapidamente, ela carregava o suficiente para eu conseguir continuar escrevendo. E o aplicativo que eu uso é um aplicativo chamado Procreate, vou colocar aqui a marca para vocês, e eu salvo no Procreate, então, todas as minhas facilitações, eu já fiz em diversos formatos, quando eu comecei, ver se não dá tanto reflexo, quando eu comecei a fazer, aqui tem alguns testes que eu fiz, pedidos aí para livros, enfim, tem os do livro do pastor Felipe Fontes, que é do livro Idolatria, eu fiz a facilitação gráfica e foi publicado no livro também. Então, tem vários formatos aqui, cores que eu já utilizei, mas já faz um bom tempo que eu utilizo esse formato que é de 1000 pixels, acho que é 3000 por 1000 pixels, né? E aí, nesse formato, eu consigo utilizar 3 páginas para escrever ao mesmo tempo, e depois eu consigo cortar essa imagem em 3 e ela fica exatamente num formato quadrado para postar no Instagram, que é o principal local que eu compartilho hoje as minhas facilitações gráficas. No finalzinho do vídeo, eu vou colocar aqui uma captura da tela só pro iPad, para vocês verem como eu trabalho hoje. Então, em geral, quando eu estou ouvindo, né, a pregação, a palestra, eu faço todas as minhas anotações na letra ou na cor, né, marrom escura ali, é uma cor que eu costumo utilizar, porque eu gosto muito dessa cor mais pólen, né? Então, como eu tava fazendo muitas minhas facilitações no papel pólen, e esse papel, ele tem o pontado, quando eu comprei o iPad, eu comecei a fazer também toda a minha anotação utilizando esse mesmo estilo. Então, ele tem aqui o fundo bege, né? Então, eu que pinto essa cor de bege, digamos assim. Eu tenho uma caneta que faz esse fundo pontado, para ele ficar com o pontado igual ao do caderno. E o fundo pontado também é importante, porque ele ajuda a escrita, né? Então, você conseguir escrever retinho ali. E ele tem algumas guias aqui, eu acho que não vai dar pra ver, talvez quando eu gravar de cima, para eu conseguir saber qual que são os terços, né? Que como eu escrevo em cada terço do arquivo, para eu acompanhar. Então, eu escrevo tudo numa única layer, né, numa única camada, que é uma camada que vão as anotações. Às vezes eu vou ali recortando o texto, ponho para cima, ponho para baixo, e depois que acaba, que é o que vocês vão ver no final, eu venho ali fazendo uma leitura para ver se eu, às vezes, errei na concordância, quero dar mais destaque para uma palavra do que para outra, e vou fazendo
numa camada abaixo, né? Então, esse aplicativo, ele funciona com várias camadas. Se você já trabalhou com Photoshop, por exemplo, né? A mesma ideia das camadas do Photoshop. Então, a primeira camada, que é a camada de texto, fica por cima. Aí vem a camada de destaques, que eu coloco ali uma cor, eu grifo, eu contorno. Depois eu tenho essa camada do pontado, né? Então, o pontado, ele tá ali por baixo. Eu tenho uma camada de borda. Eu sempre gosto de fazer meu trabalho com borda. Eu acho que dá um pouco de espaço e de deixar mais bonito esteticamente, e a camada da cor do papel, né? Então, esse pólenzinho que eu utilizo, já usei preto, já usei branco, então ele tem essa camada de cor, a camada da borda, a camada do pontado, a camada de cores de destaque e a camada de escrita. Então, depois que eu termino, eu trabalho nessa camada de baixo para fazer todos esses destaques. E aí me perguntaram também, acho que vale só falar ainda do aplicativo. Ele é um aplicativo pago. Eu paguei na época R$ 50 no aplicativo e só, não tive nenhum outro custo além deste, não do aplicativo. Mas, uma coisa que eu não sabia, fui saber depois, que eu gastava muito dinheiro com caneta, né? Quando eu fazia esses formatos aqui, caneta, lápis, coisas que não manchasse a folha pro outro lado. Mas quando você tem o iPad, ele também tem uma loja de canetas digitais. Ele chama Creative Market, e ali você consegue comprar packs de canetas para você utilizar no iPad. Então, como eu já fazia muito à mão, eu fui procurar, né, nesse Creative Market, canetas que fossem, que eu tivesse a mesma sensibilidade, né, para poder escrever ali. Então, uma caneta pincel, uma caneta, eu gosto muito de usar caneta nanquim, então uma caneta nanquim mais fina, uma mais grossa. E aí isso já entra numa das perguntas aqui, que é como que eu faço esse equilíbrio e a estética, né? Então, por que é importante ter essas canetas? O iPad já vem com algumas canetas, né? Tem, por exemplo, a minha caneta pincel que eu mais uso, né? Que dá esse efeito bounce letter, né? Que a gente chama. Vou mostrar aqui para vocês, para quem não conhece o que é o bounce. Então, quando a gente escreve, por exemplo, esse moderada, esse bounce é porque é como se fosse uma dança, né? Não lembro exatamente o significado, mas é essa letra que ela sobe, desce, ela não segue uma regra, né? Ele tem uma regra, o bounce, mas não é aquela regra linear de todas as letras terminando no mesmo lugar, né? Então ele tem esse escape para baixo, para cima. Isso em geral é feito com uma caneta pincel, né? Ela tem a ideia de um pincel. E a caneta pincel do Procreate, ela é excelente, eu gosto muito dela, é a melhor que eu já testei de todas que eu já comprei. E eu tenho algumas outras canetas que são as canetas que eu mais uso, são canetas que eu comprei. Então, tem uma de freestyle que ela tem vários formatos, que ela tem um pincel redondo muito bom, um pincel redondo sem pressão, com pressão. Então, essa caneta da Apple é muito boa, porque ela faz diferença a pressão que você coloca no papel, então é muito similar ao que a gente tem com uma caneta de verdade. E também as canetas de nanquim, tem um pack na Creative Market que é de canetas de nanquim, e eu comprei exatamente essa para poder simular as canetas que eu utilizo. Então, eu tenho aqui meu estojinho, eu continuo usando muito papel, então essa é uma caneta que eu gosto muito, Staedtler, para quem vai fazer. Essa é uma ponta 1, então ela é uma ponta mais grossa. Essa aqui é uma Micron 02, gosto muito dessa caneta também, e tem uma 05. Então, em geral, essas três canetas que eu uso, né, e que eu usava no papel, eu tenho similares a elas no iPad. E aí, esse jogo de pontas, né, então, eu uso basicamente 4 canetas, né, uma caneta pincel, que é essa que eu falei que dá essa pressão, e essas 3 canetas nessas 3 espessuras. Então, eu faço sempre um revezamento, né? Então, entre a pincel e uma ponta mais fina, entre uma ponta mais grossa e uma ponta mais fina, eu às vezes uso a média com a mais grossa, mas aí não dá tanto contraste, mas eu uso essa forma de ir contrastando, também dando peso ao que é um título, ao que é uma fala mais relevante, alguma coisa importante.
Então, eu vou usar isso com essa fonte mais grossa, que tem mais peso. E aí, logo depois de usar essa, em geral, vem alguma explicação. Então, eu vou usar uma fonte mais fininha, vou usar algum conector para fazer essa conversa. Mas isso também vai com o tempo, né? Um pouquinho de repertório que a gente vai criando, de combinar essas coisas. Acontece também de terminar principalmente no começo, quando eu comecei a fazer, terminar uma página, terminar uma facilitação e eu ver que não tô tão confortável com um tipo de uma tipologia de fonte ou não, ou de outra, e aí às vezes eu reescrevo, para poder, e aí eu falo, poxa, isso aqui eu devia ter escrito com uma caneta mais fina, uma caneta mais grossa, às vezes uma fonte mais grossa eu consigo duplicando uma fina e colocando ela uma em cima da outra, né, recorto a camada só daquele pedacinho e duplico, e aí ela fica, né, como se fosse um negrito ali, então são formas. E também sobre fontes, né, digamos assim, que eu escrevo, em geral eu observo muito isso. Teve uma época que eu fazia mais estudos de fontes, então tem um site que chama dafonte.com. Eu entrava nesse site, ficava olhando fontes manuscritas e me inspirando ali em tipos de fontes que eu conseguiria fazer, principalmente escrever rápido, né? Porque eu uso o hand lettering como conceito, né? O conceito do hand lettering é você desenhar letras e não de você escrever. Mas como eu tô fazendo a facilitação gráfica e tô escrevendo rápido, tem que ser fontes que eu consigo escrever rápido, menos quando eu tô escrevendo o título, quando eu tô escrevendo alguma coisa assim. Aí dá para pensar de uma forma melhor. Bom, eu acho que é isso, as principais dúvidas, acho que o vídeo já ficou grande, ainda tem... agora eu tô pensando se eu coloco no final ou se eu coloco um outro vídeo para vocês verem como eu faço. Acho que eu vou criar um outro vídeo melhor, então vou deixar aqui na sequência um vídeo que vai mostrar o que eu faço depois, né, num quadradinho só ali, de uma palestra que eu assisti na Conferência FIA Mulheres de 2025, vou fazer um recorte para vocês verem como que eu reescrevo, como que eu separo os textos, e também como que é a lógica da escrita, né, o Procreate, ele cria, independente de você escolher ou não, ele já tem ali no setup dele, um videozinho. Então, tudo que eu faço, ele vai reproduzindo, ele vai gravando um vídeo que depois eu posso ver o que ele chama aqui de um replay em time-lapse. Então, ele tem esse replay. Deixa eu mostrar aqui do começo, rapidinho. Ele tem esse replay em time-lapse e eu consigo ver como que foi feito o trabalho. Então, aqui, como que eu crio a fonte, como é que eu fui pensando como eu ia escrever o criadas, que tipo de elementos que eu ia utilizar. Então, eu fui criando alguns inicialmente, depois ele vai pegando até a parte mesmo da escrita. Então, é interessante, até eu tava olhando, fazendo tempo que eu não acompanho, não fico assistindo muito esses vídeos. E aí, como que às vezes eu escrevo embaixo, eu tô escrevendo, a pessoa fala um tema importante, aí eu escrevo embaixo, aí depois eu volto para completar em cima. Então, tem ali um processo de armazenamento na mente, né, que a gente vai trabalhando e vai fazendo. Ó, tá vendo o hand lettering como é diferente? Eu fui escrevendo várias vezes ali até chegar no que estava mais satisfeita, né, com o resultado ali do hand lettering. E aí, aqui na hora mesmo da pregação, eu fui escrevendo só com a caneta marrom, né? Então, eu vou preenchendo conforme vai sendo falado. Esse aqui foi do pastor Tiago Santos. E depois eu vim fechando e acabando o processo. Então, acabou uma camada, eu entro numa outra camada, num outro agrupamento e começo a escrever de novo. Isso ajuda também quando a pessoa que tá falando tem os pontos claros, a forma clara de apresentar, né? Então, o pastor Tiago Santos foi uma coisa muito tranquila ali de fazer, e foi, acho que o mais rápido que eu acabei e consegui finalizar e compartilhar com as pessoas. Bom, é isso. Se você ainda tem alguma dúvida, alguma coisa que você queria saber, deixa aqui nos comentários, a gente pode conversar. Se você não conhece o meu Instagram, se você chegou aqui direto, meu Instagram é lei.borges. Eu posto ali facilitações basicamente toda semana. Também tem um grupo no WhatsApp, onde eu compartilho essas facilitações. Espero que isso possa te ajudar, espero que você possa fazer. Se você gosta, coloque em prática, faça suas facilitações. E um prazer demais poder compartilhar isso com você, que a gente possa multiplicar isso e mais gente fazendo, tá bom? Deus abençoe.